Então, muito bom dia. Eu vou manter-me dentro do tempo. Não sei antes, no entanto, agradecer, obviamente, o convite para estar aqui hoje. É um gosto. Tem, para mim, um significado especial de estar no Data Science, num evento de Data Science, português, Data Science, porque eu fui um dos criadores, com mais dois colegas, do mestrado de Data Science do técnico e, portanto, tenho uma ligação próxima ao assunto. E também, antes de entrar no meat of the topic, nos slides que estão em inglês, peço desculpa estar a falar em português e os slides em inglês, faz assim um bocadinho de dissonância cognitiva, para mim faz, mas vou falar em português, suponho eu que é o adequado. Ia tocar só, antes de entrar, porque tem relação com o que eu vou dizer a seguir, num comentário que o Dr. Paulo Portas fez na sua intervenção, que é a razão do atraso da Europa e relativamente aos Estados Unidos, em termos de inovação e relativamente à China. E é frequentemente apontado o problema de regulação. Eu acho que isso é falso. Acho que a verdadeira razão do atraso dos Estados Unidos da Europa face aos Estados Unidos e à China é a segmentação. A Europa é um conjunto enorme de países com diferentes regulações, com diferentes culturas, com diferentes ambientes académicos, com diferentes mercados. Portanto, é um problema de segmento. Qualquer empresa que seja public facing é muito mais complicado crescer na Europa do que crescer nos Estados Unidos ou na China. E não é por aí que eu vou entrar. A outra questão aqui, que é extremamente melhor resolvida nos Estados Unidos, é a interação entre as empresas e a academia. E é disso que eu vou falar. São de duas experiências do técnico, que eu considero muito bem-sucedidas, e que têm contribuído para aumentar a relação e a interação entre a academia, no caso particular o técnico, e o tecido empresarial em Portugal, e não só em Portugal. Portanto, chama-se ali, o título não fui eu que escolhi, foi-me encomendado, Science with Impact, but Real Collaborations, mas é disso que eu vou falar. Isto é suposto mudar, já ouvi dizer que faz devagarinho. Portanto, eu vou falar de duas que considero success stories. Uma delas é o programa de mestrado em Data Science and Engineering, ou em português é o MECD, Mestrado em Engenharia e Ciência de Dados, e a outra é a FIDSI Chair of Machine Learning, a Catra Machine Learning paga pela FIDSI, portanto, da FIDSI. São duas, na minha opinião, duas histórias de sucesso em que eu estou envolvido, portanto, vou contar a minha perspectiva pessoal, porque é que isto aconteceu e que resultados é que está a dar, em que uma foi iniciativa da academia, portanto, a criação do mestrado de Data Science foi uma iniciativa do técnico, do conjunto de pessoas do técnico, e que eu liderei, começou em 2019, e a outra é uma iniciativa da empresa que quis aproximar-se da academia, por iniciativa própria. Suponho que não preciso neste ambiente, nesta audiência, de explicar o que é a FIDSI. Toda a gente conhece a FIDSI, não é? É o unicórnio português, é um dos mais famosos, e portanto sabem de que é que estamos a falar. Portanto, isto vê-se bem? Okay. Portanto, o mestrado de Data Science and Engineering, ou Engenharia e Ciência de Dados, foi criado em 2019 e arrancou em 2019. E isto é um dos slides que nós usámos muitas vezes no início, quando para criar um mestrado em Portugal dá muito trabalho, é preciso ir a não sei quantas assembleias de escola e de universidade, e ao conselho científico e ao pedagógico, e apresentar e defender a ideia que faz sentido criar este programa. Portanto, os objetivos que nós elencámos logo no início foi treinar especialistas com sólidas competências em Data Science and Engineering, permitir aos estudantes integrar equipas multidisciplinares, que é um aspecto extremamente importante, como sabem, em Data Science, envolver os estudantes em investigação, portanto, pô-los próximos da fronteira do conhecimento, e familiarizar os estudantes com problemas reais e com aplicações práticas em contacto com esses problemas reais e com esses problemas práticos. E foi desenhado, como é mais ou menos óbvio, para estudantes provenientes de licenciaturas em Engenharia Eletrotécnica de Computadores, ou em Computer Science, ou em Matemática, ou em Economia. Nós hoje em dia temos cerca de 30 vagas, vai subir para 50, e tipicamente temos um leque muito variado de candidatos de muitos sítios. Ultimamente, como muito interessante, uma fração razoável dos candidatos vem de licenciaturas em Física. Mas também vêm de muitos, temos economistas, temos engenheiros mecânicos, temos pessoas que vêm de finanças, temos pessoas que vêm de muitas áreas diferentes. E muitas, cerca de 30% ou 40% de fora do técnico. Licenciaturas de fora do técnico, é um sinal muito positivo. Slide. Portanto, a estrutura do curso, eu não vou entrar em detalhes da estrutura do curso, não tem interesse nenhum para vocês. Tem ali 3 disciplinas core, e depois tem uma série de opcionais, e depois tem uma série de opções livres, e depois tem ali uma em que eu vou focar com mais atenção, que se chama Aplicações, e depois finalmente tem uma tese, como é normal acontecer no programa de mestrado, que provavelmente todos vocês fizeram há pouco ou há muito tempo. Portanto, a estrutura nuclear tem 3 componentes, uma mais matemática, uma mais Electrical and Computer Engineering, Machine Learning, otimização, uma mais de Computer Science, sistemas de informação, bases de dados, visualização,
do lado da matemática mais estatística, mais natural, análise multivariada, mas eu não quero passar tempo a falar do core nem dos detalhes. Eu quero falar, em particular, de uma disciplina que foi uma inovação criada no técnico para o curso de Data Science, que se chama, o nome dela é ASCD, em português, Aplicações de Engenharia e Ciência de Dados, ou Data Science and Engineering Applications, em forma breve, Applications, que é onde, digamos, começa a magia da interação dos alunos com o mundo fora do técnico ou fora do Data Science. Eu te vou mostrar, isto é aquela página formal no currículo, na página do técnico, a explicar o que é esta cadeira, Aplicações de Engenharia e Ciência de Dados, e eu vou só fazer highlight aí de algumas palavras. A ideia é dotar os alunos de capacidade para aplicar os conceitos e os métodos em resolução de problemas com dados reais, e estes problemas são colocados por um parceiro não académico ou por um parceiro académico de outra área científica. Portanto, os problemas podem ser colocados por uma empresa, tenho aqui este problema de dados, que é razoável para dar um pequeno projeto de um aluno, ou pode ser, sei lá, uma pessoa do Departamento de Engenharia Civil, do técnico ou de outra universidade qualquer, tem aqui um problema de análise de dados que era interessante como projeto para um aluno do mestrado de Data Science, pode propô-lo também. Portanto, a ideia é isto, é pôr o aluno isto é uma disciplina que vale 12 STS, portanto vale o dobro de uma disciplina das outras disciplinas, e que envolve basicamente o trabalho durante um semestre, aproximadamente um dia por semana durante um semestre, é mais ou menos a carga de trabalho estimada para a disciplina. E tivemos uma reação extremamente positiva da parte das empresas. Fizemos um grupo de pessoas que são professores destes vários departamentos, fizemos contactos com empresas que conhecíamos, explicámos a ideia e tivemos uma resposta extremamente positiva, tivemos dezenas e dezenas de propostas de muitas empresas, e depois o modo como isto funciona, os alunos, é feita uma lista das propostas das empresas, os alunos candidatam-se, entram em contacto com as pessoas e a partir daí estão em roda livre e o aluno vai trabalhar com a empresa, arranjam-se como quiserem, combinam e funciona. Primeiro ano que isto correu, nós ficámos um bocadinho ansiosos, porque depois do processo arrancar, houve ali um processo de uma ou 2 semanas chamado de casamento, de matchmaking entre os candidatos e as empresas, e depois silêncio. Não ouvimos mais falar de mais ninguém. E pensava, isto deve estar a correr mal. Não estava a correr muito bem, e o que aconteceu foi que na altura certa, na altura que tínhamos dado como prazo para a entrega dos trabalhos, dos projetos, apareceu tudo feito, e o modo como isto é avaliado há um dia em que fazemos um workshop, em que os alunos apresentam aquilo que fizeram, têm uma apresentação de 20 minutos, uma discussão, e é a partir daí que é dada a nota. E esse workshop foi um enorme sucesso, as empresas vieram assistir, e vêm, portanto, começou em 2019, 2020, e tem acontecido assim todos os anos, com a interrupção, não foi em presença durante a pandemia, mas fora isso tem sido sempre desse modo. Portanto, a ideia da ASCD, da cadeira de Aplicações e de Ciência de Dados, é partir o muro, foi uma espécie de marreta, para partir o muro que separa a academia do mundo exterior de uma forma que põe as pessoas a colaborar com o mundo exterior. Vou mostrar só 3 slides de exemplos, são dezenas e dezenas e dezenas. Só logo no primeiro ano ou no segundo ano, temos aí colaborações com empresas, de Alfredo, às vezes outras universidades, que também é interessante, a Redes, a FIDESAI, a Fidelidade, que acabamos de ouvir falar agora, a Navigator, a OutSystems, a Faculdade de Medicina, a Anbabel, portanto, empresas do panorama português e mais para o Banco de Portugal, a Nokia, o Banco Central Europeu, a Pordata, a Maven, etc. A Logia da Saúde, o BNP Paribas, a Capgemini, a Direção-Geral de Políticas Jurídicas, a Fundação Champalimau, portanto, temos tido dezenas e dezenas de projetos. Eu não vou estar a ler nomes de projetos, não é? São coisas em torno de Machine Learning, AI, Data Science, de muitos tipos diferentes, que vão desde simples plataformas de visualização até trabalhos relativamente teóricos com aplicação. Portanto, é uma enorme variedade de trabalho e, portanto, tem sido um enorme sucesso de colocar os estudantes deste programa de mestrado durante e ainda antes de começar a tese num ambiente em colaboração com entidades exteriores em que eles estão on their own, não há um professor orientador, eles fazem sozinhos com a empresa. E isso tem sido extremamente importante. As empresas têm sido excelentes também, portanto, as empresas têm sentido, as instituições, o Banco de Portugal não é uma empresa, etc., mas têm sentido que têm um pouco de skin in the game, não é? Quando aceitam lá uma pessoa para trabalhar, têm que dar um pouco do seu tempo, não é? Para acompanhar, e, portanto, querem que a coisa corra bem. E nunca tivemos nenhum problema. Houve um ou 2 casos de uma empresa mais pequena que durante o processo faliu.
ou foi vendida e quem comprou já não queria, mas são problemas que resolvem, são sempre problemas pontuais que acontecem. Slide. Então eu continuava até aqui mais. Não vou. GovWise, Privaran, Tolka, Vodafone, portanto, esqueci-me que tinha mais um slide. Voltando à estrutura. Portanto, feita a cadeira de aplicações, muitas destes projetos na cadeira de aplicações a seguir têm continuidade para teses de mestrado. Podem ter ou podem não ter. É frequente não terem, é frequente terem. Não sei exatamente qual é a estatística, mas eu diria que provavelmente a olho talvez 50% sim, 50% não. Nas teses de mestrado, também neste momento, significativamente mais de metade das teses de mestrado deste programa de mestrado são feitas em colaboração com empresas. E portanto, uma vez mais, estamos a proporcionar e a estimular a colaboração entre a academia e empresas, e aqui temos uma quantidade de empresas com que já foram feitas teses de mestrado em colaboração. Aliás, acabámos de ouvir referir que está uma em curso. Não sei se é com o mestrado de Data Science, pode ser no outro mestrado, pode ser de Informática, mas estão ali muitas empresas, conhecem muitos daqueles símbolos, está a Fidelidade, não vou voltar a lê-los todos, está a Loca, que não estava nos outros anteriores, está a Rystad Energy. Curiosamente está aqui, este símbolo da Suíça é a Autoridade de Transportes da Suíça, num problema de Data Science relacionado com logística de comboios, acho eu, não sei exatamente qual é o processo. Está ali a instituição que trata o Instituto Português do Sangue, estão instituições muito grandes, a Gira das bicicletas. Portanto, são instituições exteriores ao técnico com as quais foram feitas teses de mestrado em colaboração com pessoas destas empresas. E geralmente com co-orientação por uma pessoa que trabalha numa destas empresas. Portanto, tem sido, na minha opinião, uma história de sucesso muito importante. E porque eu resumia aqui neste triângulo, o meu colega presidente do técnico, Rogério, no princípio falou no triângulo virtuoso, não é? Que era qual é o triângulo, e o nosso triângulo virtuoso é o técnico, as pessoas, os alunos, não é? E as empresas, não é? E o mestrado de Data Science tem conseguido estabelecer aqui um fluxo e uma interação entre isto tudo, acho que claramente com resultados positivos para todas. As empresas, obviamente, têm muito a ganhar porque têm contacto com talento de forma muito direta e podem usá-lo e podem estimulá-lo. O técnico, obviamente, porque põe os seus alunos em contacto com problemas reais e com problemas difíceis e relevantes para aplicações práticas, e os alunos, obviamente, ganham com esta interação. Têm uma formação sólida dada pelo técnico e depois têm uma experiência em empresarial. E agora eu vou falar da outra, mais brevemente, da que considero ser a outra história de sucesso, agora, iniciativa da empresa para dentro. Isto foi, eu não costumo pôr fotografias de mim próprio nem em apresentações, não quero ser imodesto, mas está ali uma fotografia minha em 2019. Então, em 2019, a Feedzai teve a iniciativa de criar uma coisa chamada Feedzai Chair of Machine Learning, que é esta ideia de uma chair, é um conceito que existe, é muito frequente nos Estados Unidos, chama-se uma endowed chair, é uma cátedra, que é em que uma empresa financia essa cátedra, dá dinheiro para suportar a investigação feita por uma cátedra. Geralmente não é associada necessariamente a uma pessoa, ou pode ser associada a uma pessoa. A cátedra existe independentemente de mim. Quando eu me reformar, outra pessoa virá, ou quando eu decidir que não quero mais, outra pessoa virá, ou se a Feedzai decidir que não sou eu a pessoa certa, outra pessoa virá. A cátedra funciona. E a ideia, portanto, o Pedro Bizarro, que é o CTO da Feedzai, diz muitas vezes. Ele tem a noção de que está muito feliz por estar numa posição em que consegue ajudar a financiar a ciência e ajudar a academia a reter talento em Portugal e a contribuir para melhor treino nas universidades portuguesas. E é uma partnership muito frutuosa entre a técnica e a Feedzai. Portanto, eu acho que o Pedro Bizarro e as outras pessoas, o Paulo Marques, etc., as pessoas da Feedzai têm uma visão muito responsável de como é que as empresas devem contribuir para o ecossistema de inovação, ajudando a contribuir para o ensino superior. Outra coisa que a Feedzai, ao abrigo também desta colaboração com o técnico que eles fazem, têm um conjunto de bolsas chamado Women in Science, Scholarships no técnico, que financia bolsas de mestrado e bolsas de doutoramento no técnico, só para mulheres, portanto é Women in Science, como o nome indica, e que já vai no 5º ou 6º ano, são de 4 bolsas de mestrado por ano e uma bolsa de doutoramento 2 em 2 ou 3 em 3, não sei os números exatamente, e portanto já financiou talvez 15 ou 20 pessoas neste momento. Outra coisa que a Feedzai fez, eu não estou aqui a fazer publicidade à Feedzai, estou a dar a Feedzai como exemplo, porque eu não sequer sou pago pela Feedzai. Estou a dar a Feedzai como exemplo de como uma empresa pode ter uma postura responsável perante a sociedade
devolvendo à sociedade o facto de beneficiar imenso da formação que a sociedade lhe dá nos seus funcionários, nas pessoas que fazem os cursos no técnico e não só. Portanto, outra coisa que eles fizeram foi financiar o reequipamento de um laboratório de informática no técnico, é o Fidzai Lab, que nem sequer é da minha área científica. E ao longo destes anos, o que eu tenho feito em colaboração com a Fidzai é co-orientar estudantes de mestrado e doutoramento, mais de mestrado, e tem sido extremamente produtivo do ponto de vista científico. Portanto, também é do meu interesse esta colaboração, porque a Fidzai, e o mesmo se passa, eu tenho co-orientado muitos mestrados com outras instituições, nomeadamente com a Fundação Champalimau. Já orientei com a OutSystems em tempo e agora estou a orientar também com a LOCA. Portanto, há muitas... Os alunos têm contacto com infraestruturas e dados e um tipo digamos, de contexto que seria extremamente difícil ter em ambiente académico. E, portanto, e não só estamos a fazer trabalho de ponta, portanto, vou dar exemplo, são trabalhos publicáveis nas melhores conferências de Machine Learning, portanto, é trabalho conceptualmente de ponta, mas também de todo o interesse para a empresa. Neste caso, há uma série de trabalhos em Human AI Collaboration, que é um tópico extremamente importante hoje em dia, e tem passado por lá vários alunos brilhantes, como o Diogo Leitão, o José Pombal. O José Pombal, por exemplo, neste momento trabalha na Sword Health. O Diogo Leitão, não me lembro onde é que trabalha. Portanto, uma série de publicações que foram feitas. São tudo alunos de mestrado que fizeram o mestrado orientados por mim e por uma pessoa da Fidzai, originalmente o Pedro Saleiro. O Pedro Saleiro, entretanto, saiu, é outra pessoa. Alguns destes alunos ficaram depois a trabalhar na Fidzai. Por exemplo, esta que está aqui, a Jean Alves, neste momento é funcionária da Fidzai. Fez um trabalho extraordinário, que deu vários artigos em conferências de topo e a coisas que são usadas ou que estão próximas de ser usadas em produção, ou que estão em pipeline para virem a ser usadas em produção, eventualmente. No caso deste trabalho da Jean Alves, da Fraud Detection, não é assim tão grande o slide. Eu vou passar um minuto do tempo, mas a culpa não é minha, é dos slides. Deu origem a um artigo na Nature Scientific Data, que é uma revista extremamente prestigiada, portanto, com um benchmarking framework e um dataset para Learning to Defer. Learning to Defer percebe-se mais ou menos o que é, Human AI Collaboration em processos de decisão, que no caso da Fidzai, em problemas de fraud detection, é extremamente importante, porque eles usam processos automáticos e em casos difíceis diferem para um humano, e a maneira como isso é feito tem que ser pensada com muito cuidado. Este é um que foi aluno de doutoramento, que é o Ricardo Moreira, que trabalhou em explicação, é outro tópico extremamente importante nestas áreas em que há decision making em ambiente de alta responsabilidade, como é a área financeira, em que os sistemas da AI têm que ser explicáveis, têm que explicar porque é que tomaram aquela decisão. E essas duas pessoas à direita são, quis pôr aqui a fotografia, fiz questão, porque o Pedro Saleiro foi a pessoa com quem eu colaborei mais durante a Fidzai até enquanto ele lá esteve, era o líder da parte do AI Labs da AI, e o outro é o Jacopo Bono, que é o que foi substituí-lo com a saída do Pedro Saleiro. Estou quase a acabar, faltam 2 slides. E este é um último, eu também não quis deixar de pôr este, é um trabalho de alta qualidade do Duarte Almeida, que acabou de ser apresentado há 3 semanas numa conferência em Inglaterra, em Londres, que também tem a ver com controle de risco. Portanto, este é um trabalho muito teórico, é muito interessante nestas áreas, conseguimos fazer trabalhos muito teóricos, mas são extremamente relevantes na aplicação, que é como é que eu consigo ter garantias formais de controle de risco de uma decisão em certas circunstâncias. Portanto, o Duarte acabou o mestrado há uns meses e fez este trabalho extremamente interessante. Não são só artigos, os artigos é o que me interessa mais. A Fidzai tem também beneficiado do seu lado imenso disso, para além dos mais de 30 artigos neste contexto de colaboração com o técnico, dos quais eu estou envolvido em cerca de 1/3, mais ou menos, um bocadinho, 9 ou 10, foram produzidas neste contexto, em colaboração com o alumni do técnico, mais de 50 patentes pela Fidzai, que é um número absolutamente extraordinário. Não há muitas empresas em Portugal, suponho que provavelmente não há nenhuma que tenha 50 patentes, como a Fidzai tem. Portanto, isto é uma win-win collaboration em que é excelente para a academia, é excelente para a empresa, e é assim que a coisa deve andar. Ok, algumas lições aprendidas, e depois acabo. Não há uma pipeline de investigação e inovação, como às vezes se ouve falar, não há pipeline nenhuma. É um ecossistema, é tudo misturado. É muito complicado explicar que primeiro há a investigação fundamental e a seguir a inovação. Não é assim. Só quem nunca andou a fazer investigação e colaborar em inovação é que pensa que é um pipeline. Não há pipeline nenhum. É muito mais complicado. O melhor mecanismo para transferência de conhecimento são as pessoas. 100 pessoas a levar conhecimento de um lado para o outro, sem alunos
que vão às empresas e voltam. Isto é um assunto que é extremamente bem resolvido nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos não há nenhum estudante de doutoramento, especialmente em áreas tecnológicas, que não façam todos os verões um internship numa empresa. Todos. E em Portugal isso não se faz. Isso faz-se pouco na Europa. A transferência de conhecimento entre a academia e as companhias é bidirecional. Há muitas vezes aquela ideia, não, a academia que tem que dar conhecimento às empresas. Não é verdade. As empresas têm imenso conhecimento a dar à academia. Portanto, esta interação que temos tido com a Feedzycle, com outras empresas todas no contexto do mestrado de Data Science, é bidirecional. E as companhias também têm que colaborar na criação deste ecossistema. Não é só ficar à espera que as universidades comecem a falar para fora. Têm que entrar em contato com as universidades e dizer, nós queremos colaborar, nós queremos estar envolvidos na vossa formação. Isto é tudo uma galinha dos ovos de ouro. E é preciso ter cuidado, como eu escrevi num artigo no Público, que estão a fazer publicidade aqui há umas semanas, mas a galinha põe ovos devagarinho. E é preciso não apressar a coisa, porque não há como apressar o processo. Não é preciso matar a galinha, é preciso mantê-la feliz e bem alimentada. Obrigado.